paisagem dos Açores é fruto de uma intensa humanização durante os últimos 5 séculos. Para nós percebermos a paisagem dos Açores, eu julgo que podíamos fazer um exercício que é imaginar estas ilhas quando foram constituídas por vulcões, sismos, por toda a atividade sismovolcânica que se desenvolveu e que criou um monte de, obviamente, com uma certa dinâmica, mas que criou um monte de pedra, não é? E sobre essa pedra foram surgindo plantas, um conjunto de atividades ao longo dos tempos que foram criando a paisagem que nos envolve e que nos deslumbra todos os dias. Ora, de facto, a paisagem dos Açores é um misto de geologia, de geografia e de história e, de facto, uma intensa atividade humana que se desenvolveu ao longo de vários ciclos, desde a laranja até ao pastel, até aos dias de hoje, que essencialmente tem a pastagem como atividade definidora em quase todas as ilhas da paisagem dos Açores. De facto, há imensos fatores que influenciam o modo como nós vemos a paisagem. A paisagem não pode ser vista como uma fotografia, num determinado momento, sobre o qual se desenham determinados contornos e determinadas atividades. A paisagem tem um percurso, tem uma dinâmica própria e, portanto, é influenciada por um conjunto de fenómenos, desde logo pelo clima. Ora, uma das questões que marca, a meu ver, a paisagem dos Açores, de facto, são as condições meteorológicas, a precipitação, a intensidade dos nevoeiros, todas as questões relacionadas com o vento, com o mar, e o mar assume, essencialmente no grupo central, uma dimensão paisagística que não tem nos outros dois grupos, porque, de facto, raramente de São Miguel a Santa Maria, e o das Flores vê-se o curvo já um bocadinho ao longe, mas de facto entre as 5 ilhas do grupo central o mar assume um pano de fundo sobre a paisagem de todas as ilhas. E como vinha a referir, as questões climatéricas influenciam o modo como nós apreciamos a paisagem. Um dia de chuva é um dia de chuva, onde fica tudo cinzento, onde o mar se confunde com o céu, e onde o verde, os tons de verde não transparecem. Num dia de sol, tudo muda, o mar é azul, o céu tem outra tonalidade azul mais clara e os tons de verde, que indiciam novamente as atividades que ocupam o território, acabam por se diferenciar. E, portanto, a percepção da paisagem de quem a vive e de quem trabalha nela é, de facto, muito diferente das pessoas que nos visitam e que passeiam e que têm, de facto, um olhar extremamente diferente. Outra das questões que nos chama a atenção na paisagem açoriana e praticamente em todas as ilhas é a forma como o processo de humanização foi sendo desenvolvido e a instalação dos aglomerados urbanos. De facto, eles formam como um cordão à volta das ilhas, junto ao mar, que marca bem o facto das principais atividades humanas, agrícolas, se desenvolverem numa zona de maior conforto, que é junto ao mar. Ao longo da altitude, as atividades vão sendo, obviamente, diferentes, deixam de ser a agricultura, passam a ser floresta, ou melhor, pastagem, depois floresta e depois matos em zonas de maior altitude. Ou seja, de facto, a vegetação marca bem a estratificação ao longo da altitude em cada uma das ilhas. Estas questões, de uma forma global, verificam-se assim. Há pequenas situações em determinadas ilhas que são um bocadinho diferenciadas, como a Graciosa, que tem baixa altitude, ou o Pico, onde, por vezes, as zonas de floresta surgem abaixo das zonas de pastagem. Mas, de facto, a melhor maneira de apreciar a paisagem é, de facto, olhar para ela com maior atenção e perceber como é que as coisas foram surgindo e porque é que, de facto, ela é tão exuberante e tão marcada pelo confronto entre a atividade humana e pela dimensão
das questões sismo-vulcanológicas.